Olá, turma, tudo bem? Tio Flávio aqui falando. Estamos mais uma aula aí de arte, né? Dia 22 de março. Hoje iremos trabalhar a habilidade de analisar os elementos constitutivos das artes visuais, ponto, forma, direção, cor, tom, movimento, etc., na apreciação de diferentes produções artísticas. Vamos trabalhar hoje elementos da linguagem e vamos lá nossa aula de arte no ano. Vocês já acabaram de assistir o vídeo, certo? Anterior a esse, era o vídeo que falava sobre o impressionismo. Então, deixo aqui dois questionamentos. Você já ouviu falar sobre impressionismo? Você conhece algum pintor impressionista? Então, é sobre essas duas temáticas que iremos tratar agora nesse vídeo. Vamos lá! Então, gente, refletindo aí sobre o primeiro questionamento, né, o que foi o impressionismo, né? O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é o fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1872. Então, pessoal, o impressionismo foi esse movimento que, a partir dessa pintura, a partir dessa grande obra, né, de Claude Monet, chamada Belle Époque, que em português é Bela Época, ela traz em si uma impressão do nascer do sol. Ela deriva disso. Por isso, a palavra impressão tão importante, né, e tão forte, tão marcante, que trouxe essa realidade, né, essa nova vertente para as artes, que foi o impressionismo. Desde então, grupos de jovens pintores, eles romperam grandes regras da pintura vigente até então. E os autores dessa época, os autores impressionistas, eles não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia. A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como uma obra de si mesmo, trazendo a luz e o movimento em suas pinceladas, tornando essa arte ainda mais atrativa. Pintura impressionista. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção, gente, era de capturar as tonalidades que os objetos refletiam, sendo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Por isso, como falado anteriormente, a impressão de colocar tonalidades de iluminação, principalmente a iluminação solar e natural, em suas telas, tornando-os ainda mais reais. Então vejamos aqui algumas características do impressionismo. Registro da tonalidade das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Figuras sem contornos nítidos. Você observa, gente, aqui essa figura, essa imagem ao lado, ela tem aí uma tonalidade com a sua primeira característica. A gente vê a presença do sol, a gente vê que é uma pintura pintada à luz do dia, isso é representando o dia. Nós vemos aqui também que os contornos, olha só essa ponte, olha só essas árvores, ela não tem um contorno nítido, um contorno forte, marcante. Então, ela não tem essa presença. Observe que ela apresenta sombras luminosas e coloridas na imagem e mistura das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. Então, a gente percebe todas essas quatro características que são marcantes do impressionismo nessa tela e em todas as outras telas que traz em si aí a característica de uma pintura impressionista.
Então, a pergunta, né, como o impressionismo chega ao Brasil? Após se consagrar no exterior, quando estava no auge do sucesso, o impressionismo chega ao Brasil e, nesse momento, o nacionalismo está a construir uma escola brasileira de artes. Daí, não ter surtido muito impacto a princípio. No Brasil, podemos citar como representante mais importante do impressionismo o italiano Eliseu Visconti, radicado no país. Atualmente, há também o pintor Washington Marguitas. E aqui nós temos uma pintura, você pode observar, o nome dessa tela é Roupa Estendida, ela é de 1944 e foi pintado por Eliseu Visconti. Vamos conhecer agora algumas obras, né, duas, aliás, das principais obras desse movimento impressionista. A primeira delas é Almoço na Relva. Observem aqui as características todas bem notórias, né, aqui na imagem. A presença da luz do sol, não tem contornos precisos nas imagens. Nós vemos também a mistura de tintas, né, pinceladas na tela. E todas as características que o impressionismo nos traz. No segundo quadro, nós temos Almoço dos Barqueiros. Observem aí, nós temos também as características bem presentes. Agora iremos ver alguns artistas do impressionismo. Dentre eles, vamos destacar Edouard Monet, Claude Monet, Alfred Sisley e Camille Pissarro, certo? Então, no vídeo aqui complementar o vídeo anterior que vocês assistiram. Um grande abraço, tio Flávio. Até mais.